Boa noite, tudo bem com vocês? Tá bom, tá bom. Afinaram o corredor, né? Mudaram um pouco o layout por causa de ontem. Vocês estão bem? Quem que esteve na cantata ontem? Que momento emocionante. Você que não assistiu, está ainda disponível no nosso canal do YouTube, toda a cantata, desde todos os louvores que foram cantados maravilhosamente bem, teatro, tivemos uma palavra também da parte de Deus maravilhosa, e isso é só o começo, amém? Hoje foi informado aqui que nosso culto da virada, no vídeo ficou na informação 22, na fala 20, então às 22 horas, nosso culto da virada. Quero muito que você coloque aí na tua agenda para nós celebrarmos o nosso último culto do ano e também passarmos ali logo na virada, nós vamos tomar ceia, já nos primeiros minutos do ano. Depois você pode voltar para a tua casa, para aquilo que você planejou, mas gasta essas últimas horas aos pés do Senhor, em gratidão e em oração, junto com a tua comunidade. Amém, amados? Hoje eu quero ministrar uma palavra que tem por tema o dia da oportunidade, e eu decidi falar ela justamente por aquilo que, como eu vejo o Natal. O Natal é um tempo de oportunidade de Deus para a terra. Lógico que eu estou falando da vinda do Senhor Jesus Cristo. Você pode até dizer assim, pastor, mas não nasceu dia 25 de dezembro, essa festa era uma festa pagã. Irmãos, abandone isso, deixa eu dizer algo para você. Nós tomamos essa data para nós. Nós celebramos o nascimento de Jesus nessa data. Deixa eu dizer uma coisa, minha mãe nasceu, eu acho que o dia 11 de janeiro e foi registrada no dia 23 de janeiro. Irmão, não dá para comemorar o aniversário dela dia 11, é sempre dia 23. Então, o importante é nós celebrarmos a chegada de Jesus aqui no mundo, amém? E Jesus, ele vem ao mundo justamente se intrometendo nas trevas. O mundo vivia em trevas por sua própria decisão. O mundo vivia em trevas porque ele decidiu abandonar ao Senhor e viver do teu próprio jeito. Então Jesus vem, se intromete na terra, ele entra, traz a luz. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz porque suas obras eram más. Nós vemos Jesus vindo ao mundo e os homens rejeitando aquele que veio para salvar. E eu quero que você hoje saia daqui sabendo aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Amém? E eu quero ler com você no livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do verso 11. Nós vamos ler um tempo, acho que colocar aí o poder da unidade, né? É a das portinhas mesmo. O tempo dos juízes, um tempo onde as pessoas viviam sem um rei. Teoricamente era uma teocracia, teoricamente era para que eles fossem governados pelo Senhor, mas eles viviam abandonando ao Senhor de tempo em tempo. É sobre isso que nós vamos ler. Juízes capítulo 6, a partir do verso 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isto? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? E Gideão respondeu: Ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menor, o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E o Senhor respondeu: Eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Vamos pular para o verso 24, ainda de Juízes 6. O texto continua dizendo: Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos abiesritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Separa o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai, e corte o poste de Azerá que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo deste lugar de refúgio. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste de Azerá que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez o que o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, não durante o dia.
De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava, demolido o altar de Baal, com o poste de Azerá ao seu lado, cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar que havia sido construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: quem fez isso foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste de Azerá que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal realmente fosse Deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram a Gideão Jerubbaal, dizendo: que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Como eu estava dizendo, Israel sai do Egito, e sob o comando de Moisés, eles passam por 40 anos no deserto. Depois esse comando é passado para as mãos de Josué, e então Josué introduz o povo na terra prometida, e quando eles entram, eles dominam as terras, dominam as cidades, se posicionam estrategicamente. Mas depois da morte de Josué, o povo se desvia e cada um vai para o seu lado. E de tempo em tempo se levantavam juízes que lideravam o povo. Se esse juiz era um bom juiz, o povo andava segundo a vontade de Deus. Se esse juiz era um mau juiz, esse povo se afastava da vontade de Deus. Então, chega um momento que esse povo começa a adorar outro Deus. Eles começam a adorar a Baal, que era um deus cananeu. Eles começam a se prostrar diante do poste ídolo de uma deusa chamada Azerá. E por causa disso, Deus se afasta deles e eles começam a sofrer na mão de seus vizinhos. E um de seus vizinhos, os midianitas, que eram parentes distantes, também descendentes de Abraão, mas que se tornaram inimigos de Israel por todo o caminho no deserto, e também agora eram inimigos de Israel. E os midianitas já estavam subjugando os israelitas por um tempo, e eles tinham uma estratégia terrível. Eles deixavam o povo em paz para plantar. Depois deixavam o povo em paz no tempo que as plantas cresciam. E quando chegava a colheita, os midianitas invadiam Israel. E eles pisoteavam toda a plantação que ainda não tinha sido colhida. E eles levavam todos os grãos que haviam sido colhidos. Ou seja, ele deixava o povo sem esperança para o futuro e ainda roubava o alimento do presente e plantava no coração deles um terror terrível de opressão, porque eles não tinham como continuar. Israel estava vivendo isso por um tempo, estava sofrendo, se sentindo oprimido. Eu não sei se você já passou por tempos de opressão. Eu não sei se você já passou por situações onde você começa a ficar angustiado de ter que viver algo, porque você sabe que aquilo te machuca. Eu não sei se é uma relação, eu não sei se você passou isso em qualquer área da sua vida, mas o que ele estava vivendo era aquilo que nós chamamos hoje de um sofrimento emocional terrível. Porque embora houvessem perdas físicas, eles passavam de tempo em tempo por esse sofrimento emocional de não saber o que iria acontecer. De repente, a história foca num homem chamado Gideão. Ele está malhando trigo num tanque de prensar uvas. Não era o melhor lugar, porque é diferente. Você pisa a uva em um lugar onde retém o suco para se tornar o vinho. E quando você está malhando trigo, você precisa de uma eira que o vento passe para que você bata o trigo e a palha vá embora e fique o grão. E ele estava malhando trigo num lugar fechado, porque ele estava tentando salvar parte de sua colheita para sustentar sua família. Ele estava tentando salvar um pouco daquilo que ali havia restado para dar mantimento e dar esperança para a tua família. De repente ele olha e tem um anjo olhando para ele. Já falamos sobre isso, né? Como deve ser aterrorizante se encontrar com um anjo. Mas é interessante que a Bíblia fala que era o anjo do Senhor. E você vai perceber que na conversa você começa a se confundir se ele está falando com o anjo ou com o próprio Deus. Porque a Bíblia vai dizer: e o Senhor disse a ele, e o Senhor disse a ele. A maioria das aparições angelicais na Bíblia, quando elas aparecem de uma forma comum, como um anjo mensageiro, ele vem, dá, e às vezes aquele que está recebendo a mensagem vai se prostrar, ele diz: não, eu sou um mensageiro só do Senhor. Mas o anjo do Senhor aceita holocausto, aceita sacrifício, ele
fica impressionado com aquilo que ele está diante dele. Talvez ele esteja tendo uma visão do próprio Cristo manifestado ainda no Antigo Testamento. É algo grandioso, e ele diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. O Senhor vai te usar para libertar Israel. Irmãos, e ele faz o que poucos de nós têm coragem para fazer. Ele começa a abrir o teu coração diante de Deus. Ele diz: o Senhor é comigo, o Senhor é com a gente. E eu estou malhando o trigo num lagar. O Senhor é conosco, eu estou aqui escondido com medo de perder a minha plantação. O Senhor é conosco, e nós não estamos vivendo os milagres que nós ouvimos. Eu ouvi falar de um Deus que abriu o mar, eu ouvi falar de um Deus que fez fogo cair do céu, eu ouvi falar de um Deus que pôs nuvem para acompanhar o teu povo durante o dia, eu ouvi falar de um Deus que faz sair água da rocha, e agora nós estamos aqui com medo dos midianitas. Eu vou abrir um parênteses, irmãos. Nós afastamos Deus de nossa existência, e quando as coisas começam a dar mal, nós perguntamos: onde está Deus? Nós queremos viver do nosso próprio jeito, nós queremos fazer da própria maneira, nós não queremos que o Evangelho coordene as nossas ações, e quando dá tudo errado, as pessoas que mais perguntam: onde está Deus? São pessoas que decidiram deliberadamente viver do seu próprio jeito. E Gideão está como esse povo. Na casa de Gideão tinha um altar para Baal. Na casa de Gideão tinha um poste ídolo em homenagem a Zerá. E ele pergunta: o Senhor é conosco e nós estamos vivendo isso que estamos vivendo aqui. Interessante que depois de todo o piti de Gideão, Deus olha para ele e fala assim: cara, vai nessa força que você vai libertar Israel. E então ele fala agora sobre si mesmo. Eu sou da menor família, a minha família é menos importante, eu sou o menor da família. Olha, Ângelo, é o seguinte, deixa eu te explicar. De todas as famílias que existem, todos os clãs que existem nesse lugar, o meu é menor. E dentro desse clã que é o menor, a minha família é a menor. E dentro da minha família, que é a menor da menor da menor, eu sou o menor. Então é o seguinte, eu acho que você errou a casa. Eu acho que era a casa do meu vizinho que você tinha que ter ido, não na minha, porque eu sou incapaz. E o Senhor continua falando com ele, continua mostrando sua benevolência, mostrando o seu poder, e ele então pergunta: se é o Senhor mesmo que está falando comigo, espera aí, que eu vou preparar um holocausto, eu já trago de volta. Então o anjo espera, ele vai, prepara um animal, traz esse animal, o anjo pede que ele coloque sobre a pedra, e o anjo estende um cajado, o fogo sai da pedra, consome o sacrifício, e ele sabe que ele está diante do próprio Deus. Então ele fica assombrado, ele diz: não temas, e então traz algumas direções para ele, dizendo: a primeira coisa que você vai fazer, você vai destruir o altar de Baal do seu pai, vai cortar o poste ídolo de Azerá, e você vai construir um altar para o Senhor, e nesse altar você vai oferecer o segundo boi. Eu tentei entender o porquê que o Senhor pediu tão especificamente o segundo boi, e a explicação mais próxima que eu achei da época é que o segundo boi não era o castrado, ele já tinha 7 anos, normalmente os bois mais novos eram oferecidos em sacrifício, esse boi era o boi reprodutor, e Deus diz para ele: pega esse boi que é o reprodutor, pega a lenha que é o próprio altar de Azerá, você vai quebrar, cortar, e você vai oferecer um sacrifício para o Senhor. E a Bíblia diz que ele obedeceu, porque, mesmo assim com medo dos seus parentes, porque ele sabia que ele estaria destruindo algo que estava entrelaçado na fé familiar. Então ele faz isso de noite, pede ajuda de alguns amigos, e pela manhã acontece um rebuliço, porque todos querem saber quem foi que destruiu o altar de Baal, quem foi que quebrou o poste ídolo de Azerá, e eles queriam matar Gideão, porque Gideão fez um altar para o Senhor. Então começa a saga de Gideão. A Bíblia diz que Gideão levanta a voz e chama o povo, conclama o povo para guerrear contra os midianitas, e 32 mil homens se agregam a Gideão para lutar ao lado dele. Irmão, você sabe o que é juntar 32 mil pessoas sem Instagram, sem Facebook, sem WhatsApp? Pensa num boca a boca bom, irmão. 32 mil homens se reúnem para lutar, e eu imagino que nesse momento ele está impressionado, ele está dizendo: eu acho que agora é isso mesmo, eu acho que eu não sabia que eu era tão influente, eu não sabia que eu tinha aqui, as pessoas me ouviam tanto, 32 mil pessoas se reúnem, e então ele pede um sinal ao Senhor: Senhor, eu ainda estou com dúvida, se é o Senhor mesmo, quando eu acordar amanhã, o terraço todo estará seco,
e vai ter um novelo de lã no meio. Eu vou deixar um novelo de lã bem lá no meio. E esse novelo vai estar encharcado de água. Então ele acorda pela manhã e pega o novelo. Está tudo seco em volta. E a Bíblia diz que ele enche uma taça com um novelo cheio de água. Mas não satisfeito, ele diz: Senhor, tenha paciência comigo, vamos fazer outro teste, assim, se amanhã eu acordar e tiver ao contrário agora, tudo molhado, mas o novelo estiver seco, aí eu vou saber mesmo que o Senhor é comigo. E no outro dia, o Senhor com muita paciência com ele pega o novelo seco e está tudo molhado em volta e não tem uma gota de água no novelo. E então ele diz: não, Deus é comigo, olha quantos sinais, ele queimou o sacrifício, ele me deu as duas provas que eu precisava, eu falei, 32 mil pessoas se reuniram ao meu lado, eu não tenho mais o que temer, eu vou para a guerra. Então Deus diz a Gideão: tem muita gente com você. Como assim, Senhor? Nós vamos enfrentar centenas de milhares, dezenas de milhares, e eu estou com 32 mil, o número está bom, nós somos baixos, mas ainda dá para vencer. Tem muito, Gideão. Faz o seguinte, fala, quem tiver medo pode ir embora. Mas Deus, não é muito bom falar essas coisas. Gente, eu estou aqui parafraseando, tá? Na versão atualizada do pastor Mateus. Deus, não é bom essas coisas. Tempo de guerra as pessoas costumam ter medo. Tem pouca gente muito corajosa. Gideão, tem muita gente. Tá bom, o senhor que sabe. Pessoal, seguinte, quem tiver medo, pode ir embora, tá? Não vai ser penalizado, tá tudo certo, eu te entendo. Daqui a pouco, irmão, começa a ir embora, o Gideão acha que vai embora todo mundo. Irmãos, foram embora 22 mil pessoas. Com a mesma velocidade que ele reuniu 32, ele mandou embora 22 mil. E então ele olha para os 10 mil e fala: esses caras devem ser os melhores. É com eles que a gente vai vencer. E aí, Deus, tá bom para o senhor agora? Gideão, ainda tem muito. Não, senhor, está de brincadeira, só tem 10 mil agora. Ainda tem muito, eu vou fazer outro processo seletivo. Levem eles para a beira do rio e mandem eles beber água. Aqueles que beberem água, trazendo água até a boca e bebendo, esse você manda para um lado. Aquele que se ajoelhar e lamber a água como um cachorro faz, você põe do outro lado. Eu fiquei imaginando isso com a Edna ontem, como foi esse processo assim. Acho que ele chamou os soldados dele, falou: vocês vão ter que, os principais, vocês me ajudam. Manda para a esquerda os caras que descerem até o chão para beber água que nem cachorro, e aqueles que trouxerem água até a boca, você bota para a direita. Beleza, vamos fazer assim, vamos. O problema é que é o seguinte: para a esquerda, que eram os caras que desciam até baixo, era assim, ó, para a esquerda, 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 direita. Para a esquerda, 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 para a esquerda. 9.700 homens se ajoelharam para beber água como um cachorro, 300 trouxeram água até a boca e beberam. 2 grupos, imagina, 300 de um lado, 9.700 do outro. Aí Gideão fala: qual grupo Deus vai mandar embora? Que Deus não falou qual ia embora. Aí fala assim para Gideão: aqueles, depois, que se ajoelharam para beber água, que nem cachorro, manda eles embora para casa. Eram os 9.700 homens que iriam embora. E ele fica com 300 homens. Você pensa que é só Leônidas que lutou com 300, irmãos? Você acha que é só Leônidas que arruma umas confusão? Deus também arruma umas confusão gigantesca para ele. E ele foi para a guerra. E chegaram, o Gideão estava com medo. Então Deus fala para ele: vai até próximo ao exército do inimigo que eu vou te dar outra prova. E ele chegou e as pessoas estavam conversando. E ele percebeu que havia um terror no coração dos midianitas a respeito dele. Sabiam o nome dele, eles estavam dizendo: a espada de Gideão, Gideão é poderoso. E eles tinham medo de Gideão e ele sabia que Deus tinha dado a vitória. Então Deus, de forma milagrosa, pede que eles coloquem fogo dentro de vasos de barro. E quando tocou a trombeta, ele mandou quebrar os vasos de barro. E Deus fez um som, como um som de muitos exércitos. E os midianitas acharam que muitos exércitos estavam vindo. E eles começaram a matar-se entre eles. E começaram a fugir e se matando. E Deus deu a vitória para Israel de forma milagrosa. E olha o que está escrito em Juízes 8:28. Assim, Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou de paz por 40 anos. Aquele homem que estava ali, vivendo em densas trevas, sem nenhuma expectativa, foi usado por Deus para libertar uma nação e trazer paz por 40 anos. Agora, quem era Gideão? Gideão era um sobrevivente. Gideão era um homem que estava fazendo o que dá para fazer. Ele não estava vivendo um sonho, ele não estava vivendo fruto de planejamento.
Ele não estava vivendo aquilo que ele pediu para Deus, ele não estava prosperando, ele estava fazendo de tudo para poder colocar comida na mesa da sua família, pelo menos mais um dia. Está todo mundo reclamando, não dá para colher, porque os midianitas vêm, eu vou pegar um pouquinho, eu vou levar no lugar inapropriado, mas eu vou tirar ali alguns grãos para minha família. Ele estava se esforçando. Gideão era um homem comum, como eu e você, o menor, do menor, do menor, do menor, mas que estava preocupado e responsável em cuidar da tua família, fazendo o que dava para fazer. Gideão tinha tido todas as suas expectativas destruídas, ele já não sonhava mais com nada. Quando Deus falou que ele iria libertar Israel, nem em libertação ele estava pensando. Ele não estava nutrindo mais. É aquele momento que nós chegamos da vida, onde nós já sofremos tanto, que matar as expectativas parece o caminho mais sensato para a saúde emocional. Porque você já nutriu tantas expectativas a respeito do seu casamento, mas ele sempre está na mesma. Você fica até enojado quando alguém diz: você vai ter o melhor ano da tua vida. Você fala: rapaz, já ouvi essa história há alguns anos já, hein? E normalmente não dá certo. Cada ano que passa eu escuto essas palavras de motivação e eu já não quero mais pensar nisso. Quantas pessoas que passaram por tentativas de tantas coisas, tentativa de se casar, tentativa de ter filho, tentativa de prosperar, tentativa de ser promovido, e as coisas dão tão errado que parece que não ter expectativa é a atitude mais sábia. Esse era Gideão, um homem que não tinha mais expectativa, um homem que estava vivendo consequências de pecados que outros cometeram. Irmão, isso acontece conosco. Todas as nações vivem resultados de decisões que foram tomadas muito tempo antes de nós. Muito tempo antes de nós, pessoas tomaram decisões de rumo ao nosso país, e hoje o que vivemos aqui são escolhas que foram feitas por outros. Você nasceu em família, e a família que você nasceu escolheu caminhos. Quantas histórias nós ouvimos: se meu pai tivesse feito isso e aquilo, hoje nós estaríamos melhores. Mas não fez, e nós temos que lidar com a realidade que temos hoje, a realidade que nós recebemos. Semana eu vi um vídeo, achei muito interessante. Se eu não me engano, uma pessoa de Moçambique, que é um país africano, e a pessoa estava falando em português, e ela disse o seguinte: olha, coisas que um pobre tem no Brasil e que aqui em Moçambique poucos ricos têm. E eu fiquei interessado no vídeo, falei: o que será que são essas três coisas? E ele fala: a primeira coisa que qualquer pessoa no Brasil tem, aqui pobre não tem, e alguns ricos também não têm. Aí ele falou: fogão. Eu falei: nossa vida, quem aqui tem fogão na sua casa, irmão? Tem alguém aqui que só faz comida no carvão? Lá todo mundo faz comida no carvão, porque fogão é uma coisa para poucos. Aí ele falou: a segunda coisa é máquina de lavar roupa. Eu falei: aqui tem muita gente que nem sabe que existe uma máquina que lava roupa. Poucos ricos têm uma máquina de lavar roupa, e no Brasil todos têm uma máquina de lavar roupa. Aí ele falou: e a terceira coisa? Eu falei: a terceira coisa, o que você acha que é a terceira coisa, irmão? Chuta aí. TV. O que mais? Chuta aí. Você vai se surpreender com a terceira. Café. Cada casa aqui tem um cafezinho, irmão. E se não tiver, e se tem e não convidou a gente também, vou dizer que está em pecado. Tô brincando. Mas pode chamar que a gente vai tomar um café com você. Eles não têm café, foram decisões tomadas no passado. Talvez você tenha tudo isso e ainda esteja reclamando, mas essa é a condição que temos, esse é o ponto de partida que temos, aquele é o ponto de partida que eles têm. O ponto de partida de Gideão era um ponto de partida terrível, era um ponto de estar subjugado, de estar vivendo sob opressão, em extrema pobreza. Eles não sabiam o que aconteceria no outro dia. Essa era a situação de Gideão. Ele não sobrava nada, e sempre acontecia uma circunstância diferente que parecia roubar o fruto do trabalho dele. E a autoimagem dele estava destruída. Ele se enxergava como alguém incapaz de sair da situação que ele estava vivendo. Eu não sei se você já viveu situações assim, onde parece, irmão, que dá tudo errado. Chegou uma época na minha vida que se caísse uma chuva de dinheiro no lugar onde eu morava, o cofre caía no meu telhado. Parecia que tudo dava errado.
estava dando certo para todo mundo do meu lado, mas para mim estava dando errado. Eu já devo ter contado essa história aqui, mas nem todos ouviram. Eu lembro que teve uma época na minha vida, quando eu comecei a empreender. Eu saí de casa em 2003, em 2004 nós abrimos a empresa. E nós tínhamos uma profissão muito boa, mas para nós estava dando tudo errado. Nós saímos de casa pela manhã com dinheiro para pagar a comida daquele dia, mas tínhamos que viajar até a cidade que trabalhávamos. Então nós tínhamos que cortar os pedágios, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar o pedágio. E trabalhávamos o dia inteiro na esperança de aparecer um serviço para ter condição de comer à noite e voltar para casa, porque nem dinheiro para voltar para casa nós tínhamos. Eu comecei a prosperar em 2013, ou seja, foram 9 anos, as coisas pareciam que não davam certo. Teve uma das histórias, que essa eu acho que é uma das mais inusitadas. Nós estávamos trabalhando em Porto Feliz, e então um rapaz falou: vocês têm que se mostrar para a cidade. Nós vamos ter um feirão aqui na cidade, que vai ser um feirão automotivo. Vai ter várias empresas que mexem com automóvel, elas vão montar seus estandes. Vocês precisam montar o estande de vocês. Para quem não sabe, eu sempre trabalhei com martelinho de ouro. Então eu e meu irmão éramos martelinho, nós estávamos chegando nessa região. E então chegamos ali e falamos para ele: mas quanto que a gente tem que investir? Ele falou: não, é pouco, é R$250, é só para pôr uma placa ali, e vocês vão para lá, e vocês vão se mostrar para a cidade. Chegado o santo dia, eu e meu irmão chegamos lá, 9 horas da manhã, um pátio assim, talvez de 10 mil metros, 5 mil metros quadrados, com pedrinhas, do lado de um centro automotivo, só tinha uma barraquinha montada no meio, era nossa. Aí nós falamos, eu olhei para meu irmão e falei: acho que a gente chegou cedo demais. E o tempo foi passando, irmão, ninguém chegava, só a nossa barraquinha, ninguém, simplesmente nenhum ser humano naquele lugar. Aí eu fui lá do lado, o rapaz tinha um centro automotivo que nos vendeu a ideia, e falei: rapaz, tem ninguém lá? Ele falou: não, é que vocês têm que fazer uma promoção, assim, para os pessoal sair daqui da minha loja e ir para lá. Eu falei: mas que promoção que a gente vai fazer? Ele falou: rapaz, sorteia um orçamento, fala que alguém que for lá, para o pessoal ir fazer orçamento, que você vai sortear um orçamento à tarde, e você vai dar de graça isso, aí as pessoas vão para lá fazer orçamento. Eu falei: quanto você sugere? Ele falou: uns R$250 de serviço, eu acho que tá bom. Aí eu falei: pode falar. Ele pegou o microfone na loja dele, cheio de gente, falou: gente, o Martelinho de Ouro acabou de me dizer aqui que quem for lá fazer orçamento, ele vai fazer um sorteio e vai dar um serviço de R$250. Eu quero incentivar vocês, são os melhores martelinhos. Voltei para lá, irmão, e ninguém vinha. Não vinha ninguém. Aí eu falei com meu irmão: quer saber, rapaz, vamos sair tomar um café. Deixamos o nosso ajudante lá para fazer orçamento, se aparecesse alguém. E nós fomos tomar um café, e quando a gente voltou, o ajudante estava todo empolgado. Falou assim: rapaz, você acredita? Veio um cara fazer orçamento aqui. O ajudante não sabia do que nós tínhamos conversado lá dentro. Ele falou assim: acabei de fazer um orçamento de R$250. Quantos orçamentos foram feitos naquele dia, irmãos? O cara ganhou o sorteio. O cara ganhou o sorteio. Irmãos, a gente ria para não chorar. Voltamos para casa naquele dia e pensamos: dá certo para todo mundo, para nós não está dando certo. Irmãos, nesse momento, a nossa autoimagem fica destruída, porque está dando certo para todo mundo, mas para você não está dando. E a impressão que tem é que Deus não se importa, ou que você talvez esteja em pecado, ou que alguma coisa está errado, e que tem pessoas que são mais abençoadas por Deus do que você, e você começa a nutrir esses enganos no teu coração. Não, aquela pessoa é abençoada. Não, as coisas comigo não dão tão certo. Irmão, nós estávamos vivendo um tempo tão difícil que provavelmente, se a gente visse uma luz no fim do túnel, era um trem vindo ao contrário. Era desesperadora a situação que estávamos vivendo. Essa era a situação de Gideão. As coisas não davam certo. Não davam certo. Ele não nutria expectativa, mas ele era uma pessoa que estava ali tentando fazer o que precisava ser feito. E a pergunta é: qual era o motivo? E o motivo é o que menos importa. Porque não sei o que te levou a passar pelo que você está passando. No caso de Gideão, era o pecado da nação. Mas o mais importante do que o motivo é a reação que temos diante da oportunidade. Porque quando estamos lidando com uma situação adversa, é complicado conseguir enxergar o Deus de amor. Em 2019 eu tirei um tempo para não viajar a trabalho, e justamente nesse ano nós perdemos uma prima.
21 ou 22 anos, recém-formada em engenharia, no primeiro dia de estágio dela na faculdade em Maringá, primeiro dia, se formou naquela faculdade de engenharia e conseguiu pegar um estágio de engenheira na faculdade que ela tinha se formado. Quando ela entra, a laje da faculdade cai em cima dela e ela morre. E ela tinha uma irmã gêmea. E nós fomos para Cianorte. E foi eu, minha irmã, meus irmãos. E eu fiquei ali. Era a situação mais constrangedora. A irmã viva do lado do caixão da irmã morta. Minha prima desesperada. Uma angústia tomou conta de todo mundo ali. E eu olhava para aquilo, mesmo sendo pastor, eles têm uma outra religião, eu me reservei a ser primo, ficar quietinho na minha, acompanhar, abraçá-la e acompanhar como família. E eu ficava o tempo todo cantando no meu espírito uma canção dizendo: Tu és bom, em todo tempo é bom, justiça está em ti, seu amor é para sempre, reforçando para o meu coração que Deus é bom a despeito daquilo que vemos. Passado todo o velório, eu fiquei quieto, não participei, eles fizeram todo o ato deles de fúnebre, nós fomos para casa, e quando chegamos em casa, minha prima chegou para mim e me perguntou: Mateus, eu sei que você tem uma palavra para mim, por favor, diga essa palavra. E eu disse para ela: prima, a única coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte, não creia que Deus não é bom por causa disso. Não coloque Deus do outro lado no seu dia de aflição, deixe Deus do seu lado, Ele está aqui do seu lado. A Bíblia diz que Jesus levou sobre Ele todas as nossas dores. Jesus levou também a dor da mãe que perdeu uma filha. Ele sentiu na cruz a dor de uma mãe que perde uma filha, Ele sentiu sua dor na cruz. E eu falei: traga Jesus para o teu lado. Porque no dia do mal, no dia das circunstâncias ruins, nós começamos a olhar para Deus e é difícil crer que Ele é bom. E essa foi a dúvida de Gideão. Eu não sei como está a sua vida. Talvez você seja um sobrevivente. Talvez durante toda a sua vida você só fez o que dava. Talvez durante toda a sua vida você fez o que era possível. As coisas foram tão difíceis para você que você nunca viveu algo que seja fruto de planejamento. Você foi vivendo. É isso que dá para fazer hoje, é isso que dá para fazer amanhã. E você foi fazendo. Talvez você sente que sua energia sempre está sendo desperdiçada. Você se envolve em projetos que no final não dão nada. Você se envolve em planejamentos que no final tudo dá errado. E parece que você se esforçou sua vida inteira por coisas que não dão em lugar nenhum. Talvez suas expectativas por questão de saúde emocional foram levadas a zero. Você não espera mais nada da vida. Você já não crê que as coisas podem dar certo. Você até vai. A oportunidade aparece, você dá aquela mergulhada, mas no final das contas, existe em você uma expectativa contrária. Você sempre sabe que as coisas vão dar errado. Essa era a situação de Gideão. Talvez a sua autoimagem esteja destruída. Talvez você esteja vivendo isso. E deixa eu dizer algo para você. Eu quero aprender algumas coisas com você nesta noite, tiradas da história de Gideão. A primeira coisa que eu quero aprender com você aqui, nesta noite, é que no final das contas, o que importa é o que Deus diz a seu respeito, não o que você mesmo pensa de si mesmo. Irmãos, deixa eu dizer, a métrica de valorização de Deus é uma métrica pessoal dele. Porque se nós fôssemos olhar para nós não valemos nada. Nós abandonamos ao Senhor. A Bíblia diz que os nossos atos de justiça são como os trapos da imundícia diante do Senhor. Quando eu digo que uma pessoa é valiosa, eu tenho que perguntar, baseado no quê? Nós, às vezes olhamos para alguém e falamos: você é muito precioso, você é muito valioso. Baseado no quê que você está dizendo? A pessoa pode ser importante para você, eu concordo. Mas, em relação à grandeza de Deus, nós não valemos nada. Mas, mesmo não valendo nada, Deus decidiu atribuir a nós um preço de sangue. Mesmo não tendo nada para oferecer, Deus decidiu nos precificar com o preço do teu filho. E Ele mandou Jesus para morrer no meu e no teu lugar. Então não importa o que o mundo diz, não importa o que você vê a partir das circunstâncias. Você é chamado de filho, você é chamada de filha. E não são as circunstâncias que definem o seu valor. Não são as circunstâncias que definem a sua identidade. E isso não é uma palavra de autoajuda, é uma palavra de ajuda do alto. Deus está dizendo: não importa as circunstâncias, você é filho. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Por
Porque às vezes as pessoas querem dizer, não, você é valioso, você venceu, você foi um dos espermatozoides que venceu a corrida. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, até descobriram agora que não é o mais rápido que vence, é o útero que escolhe. Talvez você tenha sido até o mais lento. Mas entre milhares Deus te escolheu para estar aqui nesta noite, para você ter uma oportunidade de conhecer a Jesus, a luz do mundo. Isso é a primeira coisa que aprendemos com Gideão. Não importa, ele está lá dizendo, eu sou um fracasso, eu sou o menor, eu não posso. Deus está dizendo, você vai, eu escolhi você para ir, pronto. Então o que Deus diz está dito, meu irmão, acredita nele. A segunda coisa que aprendemos com Gideão é que Deus conhece as nossas fraquezas, Ele não pode condicionar a ajuda que nos dá, baseada em nossa capacidade de resposta adequada. Gideão respondeu tudo errado. Pensa num cara que se fosse um teste ele tinha reprovado. Vai usar você, não posso. Mas você vai vencer, sou o mais fraco. Irmão, pensa num cara inseguro. Irmão, parece um anjo para ele. Um anjo. Ele sabe que é um anjo. Aí esse anjo faz sair fogo de uma pedra, que coloca fogo no altar, no sacrifício. E ele ainda pede mais sinais. Ele se mostra inseguro diante da possibilidade da virada. Irmãos, como eu disse para vocês, em 2013 eu comecei a prosperar. Demorou uns 4 anos para acreditar que aquilo era verdade. Eu comecei a falar, mas será que alguma coisa vai acontecer? Sabe aquela expectativa de alguma coisa vai dar errado e parece que eu vou perder tudo, em algum momento eu vou perder tudo. Demorou para acreditar que havia acontecido uma virada. Gideão estava como eu, ele estava dizendo, mas é o Senhor mesmo? Você tem certeza? Gideão, pareci para você lá, eu falei com você, mas só mais um sinalzinho, só mais um. Aí acontecia, mais um, sabe, criança é assim, né? Você viu, começou a brincar com criança, ele, é a última, tá? É a última, vou só rodar mais uma vez. Tá bom, aí você roda, mais uma. Criança é infinito, irmão. É um negócio assim que... Na hora começa a sair correndo, se esconder no quarto e trancar a porta. Tava que nem Gideão. Só mais um sinal, só mais um, ó. É seco, agora molhado. Mais um sinal. Isso era a insegurança do coração dele. Mas isso não dissuadiu Deus de abençoá-lo, sabe por quê? Porque se Deus fosse esperar que nós dessemos respostas adequadas para nos abençoar, nós não seríamos abençoados. Deus é exigente, muito exigente, mas todas as exigências de Deus foram supridas em Jesus Cristo. Ele nos abençoa por sua graça, Ele nos abençoa porque Ele decidiu fazer isso, porque Ele já está satisfeito em Cristo. Cristo já supriu todas as carências que Deus poderia ter, está tudo resolvido. Para você sobrou graça. A gente responde de forma inadequada, a gente não está pronto, mas Ele ainda assim quer nos abençoar. Ele ainda quer suprir tudo o que precisamos, porque Ele nos ama, Ele não vai deixar você de lado. O salmista vai dizer que Ele olha para nós e sabe que somos pó. Ele sabe que você é fraco. Então não fique pensando assim, eu vou ter que passar por um teste, eu tenho que passar. Não, o teste já foi dado, você foi reprovado, Jesus foi aprovado, mas Ele pegou a nota. Isso é justificação, e você é justificado por fé e não por obras. Então você precisa crer que você foi justificado e viver a partir disso. Então não fique preocupado se, será que eu posso errar? Você vai errar, não é que você pode, você vai. E Ele ainda vai te abençoar, porque é pela graça, porque Ele quer, Ele tem prazer em te abençoar. Então não é a performance, Deus não está querendo te levar à alta performance, Ele quer te levar à fé. Crer que Ele quer fazer algo em você, e que não é a sua capacidade, não é a capacidade da tua família. Outra coisa que precisamos crer, é que nós vamos romper com coisas que vão desagradar outros. Tem um monte de gente que não aproveita a oportunidade que Deus está dando, porque ele fica tão preocupado com a opinião dos outros. Mas o que meu pai vai pensar? O que minha mãe vai pensar? Mas o que meus amigos vão pensar? Deus está dando a direção, Deus está falando o que você precisa fazer, e você não quer fazer porque você está preocupado. A maioria das nossas dores e dos nossos sofrimentos é porque nós queremos agradar pessoas que não precisavam ser agradadas, pessoas que estão presas emocionalmente à opinião de outras pessoas, vivem uma vida inteira
ira para poder suprir a expectativa de uma outra pessoa. Não precisa fazer isso. Gideão foi lá contra todos e ele fez o que Deus mandou. Ele recebeu inimizade. Sim, ele recebeu inimizade, mas ele recebeu a aprovação de Deus. Não se preocupe em desagradar outras pessoas em detrimento da obediência ao Senhor. Ah, mas minha família, meus amigos, se eles não gostarem, isso não é um problema meu. O que eu vou fazer é obedecer ao Senhor, porque me importa agradá-lo. Outra coisa importante que aprendemos é que a maioria das dores, dos sofrimentos, existem por conta de expectativas colocadas em lugares errados. Se eu casar, vai ficar bom. Aí se eu encontrar alguém, eu vou ficar feliz. Não, se eu trocar de emprego, aí eu vou ficar feliz. Não, agora achei a carreira dos meus sonhos, agora você vai ver, agora vai dar certo. Não, essa não deu certo, é porque é outra ainda, é outra. Não, aquele marido traste que eu tinha era uma desgraça na minha vida, mas agora com esse novo vai ser uma bênção. Tem problema de você ficar nutrindo expectativas? Isso mostra que você não deixou de sonhar. Mas hoje eu quero dizer uma coisa para você. Coloque a sua expectativa em Jesus Cristo. Coloque a sua expectativa em Deus. Gideão saiu de um extremo de sofrimento e colocou sua expectativa no grande exército que ele chamou. E Deus tirou esse grande exército para que ele continuasse tendo expectativa em Deus. Para que ele soubesse que não é por conta da quantidade do exército, não é pela quantidade do poder. É saber que Deus está ao seu lado. E mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e que o fruto da videira minta, deixa eu dizer uma coisa, todavia, nós nos alegraremos no Senhor. Ele é o Deus da nossa salvação. É Ele que define a nossa alegria. Nós aprendemos com Gideão que Deus quer nos levar a ter expectativa nele. E por último, eu quero terminar aqui essa noite, eu quero inclusive te chamar para ficar em pé. O que Deus faz em sua vida vai afetar a vida de outras pessoas. É por isso que você precisa aproveitar das oportunidades. Porque aquilo que Deus faz na sua vida, o que Deus fez na vida de Gideão, abençoou toda uma nação por 40 anos. Talvez você esteja aqui hoje porque alguém aproveitou uma oportunidade que Deus deu. Eu estou aqui hoje porque Deus me deu uma oportunidade. Se hoje você está me ouvindo aqui, é porque eu entendi que o Senhor podia fazer coisas mais grandes daquelas que eu pensava a respeito de mim mesmo. E Deus pode fazer coisas grandes na sua vida a despeito do que você pensa, a despeito das circunstâncias que você está vivendo. E eu quero te convidar a ser como Gideão nessa noite e fazer talvez a oração mais sincera da sua vida. Talvez você está aqui e você tem medo de dizer para Deus que você se sente um fracasso. Você tem medo de dizer para Deus que você se sente abandonado. Você tem medo de dizer para Deus que você se sente como aquele irmão que olha e pensa que o pai dá preferência para o outro irmão. Eu acho que Deus ama mais meu irmão do que a mim, porque as coisas para ele dão certo, mas para mim não estão dando. Você tem coragem de falar isso para Deus essa noite? E escutar da voz do Senhor, da boca do Senhor, que Ele te ama. E que você está enganado em pensar isso a respeito dEle. Ele quer renovar a sua fé e a sua confiança nele. Quero te convidar a fazer essa oração. Feche os seus olhos. Fale isso ao Senhor. Fale como está teu coração. Talvez você esteja sobrevivendo. Você não está conseguindo viver frutos de planejamento nenhum. Nada dá certo. Nada que você planeja dá certo. Mas as coisas foram acontecendo mesmo assim. Mas as suas expectativas estão a zero. Você imagina que a qualquer momento as coisas vão dar errado para você. Abra o teu coração diante do Senhor. Não precisa falar isso para mim. Não precisa falar nem para a pessoa que está do teu lado. Assim como o Gideão, ele teve uma conversa com o próprio Senhor. Diga isso a Ele. Fala: Senhor, me ajude a passar por isso. Renove as minhas expectativas, Senhor. Talvez você tenha deixado de sonhar. O Senhor está dizendo para você nesta noite: volte a sonhar. Volte a crer. Existem muitos anos para serem vividos ainda. Ele quer que você viva esses anos para a glória dEle. Você e sua família. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta o meu coração como uma corça anseia por
importante abrir o nosso coração. Nós já tentamos, Senhor, com a nossa própria força por diversas vezes, e o resultado sempre é fracasso. E Senhor, e mesmo quando temos sucesso, terminamos com a sensação de que estamos sozinhos. Eu oro que nesta noite o Senhor invada cada coração. Aqueles que estão presos, Senhor, na autoconfiança, se sentem poderosos por terem conquistado coisas de ver dos outros que estão sofrendo. Que o Senhor leve eles a confiar em Ti e não na instabilidade das riquezas. Mas aqueles, Senhor, que nunca conseguiram nada em suas vidas, ou pelo menos em várias áreas de suas vidas, pessoas que estão com seus sonhos ministeriais prestes a serem enterrados, pessoas que já oraram, já disseram isso para Ti em outro momento, que elas vão parar com tudo e não vão mais se dedicar em fazer aquilo que eles sabem que eles precisam fazer. Pessoas que já desistiram de ter uma família abençoada porque já sofreram tanto, Senhor. Pessoas que, quando olham para o futuro, não conseguem enxergar o futuro, porque pensar gera tanta dor e sofrimento. Pessoas que têm famílias que precisam do Senhor, mas eles não se sentem capazes de serem ferramenta do Senhor na família deles. Casamentos que estão em ruínas, relacionamentos que estão vivendo dias de instabilidade. Pessoas que não conseguem se firmar em uma vida financeiramente próspera, Senhor, estão sempre em decadência. Nós sabemos, Senhor, que no mundo nós teremos aflição e que nem todos vão alcançar o mesmo estado social, e que a nossa alegria, a nossa satisfação está no Senhor. Mas nós sabemos que há uma promessa da sua parte, que nós podemos viver uma vida plena, com contentamento, feliz, sabendo que estamos fazendo algo que vale para a eternidade. A sensação de que estamos fazendo algo que vale a pena e não que nossa energia está sendo desperdiçada. Pai, eu quero orar por esses irmãos, para que nessa noite haja um tempo de oportunidade, um tempo de luz, um tempo onde nós saímos das cavernas e começamos a viver, sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ama e que nós podemos continuar olhando para frente, continuando sonhando e sabendo que existirão dias onde nós poderemos celebrar, que o choro dura uma noite, mas que a alegria ela vem pela manhã, que nós viveremos o dia do sorriso, embora tenhamos vivido muitos dias de choro. Restaura a fé dos teus filhos, Senhor. Restaura a esperança dos teus filhos. Que nessa noite o Senhor venha e nos leve a um novo entendimento, uma nova clareza, e que os nossos corações sejam renovados no amor do Senhor. Você crê nisso? Se você recebe essa palavra, dê a sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele merece, porque Ele é digno, porque Ele é digno. E eu queria chamar os líderes a vir aqui à frente. Queria chamar você que é líder a vir aqui à frente, porque nós vamos encerrar a reunião. Mas eu quero muito te encorajar. Eu sei que nesse tipo de palavra tem muita gente que está dizendo, falou muita coisa que é a minha vida. Talvez você esteja dizendo isso aí no seu lugar. Mas você não precisa ficar sozinho. Você pode, hoje você pode pedir ajuda, vir aqui à frente e dizer, ora por mim, meu coração está despedaçado. Eu sou esse tipo de pessoa que já não tem expectativa. Talvez você tenha pensado em desistir. Pode vir, se você quiser vir para cá, pode vir. Talvez você tenha pensado em desistir por diversas vezes. Eu quero muito que você creia que hoje você pode receber ajuda. Amém? Senhor, obrigado. Muito obrigado pelo que o Senhor fez conosco aqui nesta noite. Obrigado por tua palavra. Que o Senhor possa encorajar os teus filhos que precisam de ajuda, de oração, virem aqui buscar ajuda. Que o Senhor possa enchê-los da tua palavra. Eu peço que o Senhor encha o Senhor de alegria e que haja transformação, e que nós possamos receber testemunhos de pessoas que aproveitaram a oportunidade que o Senhor está dando. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma linda semana e Feliz Natal. Preciso de ti,
tudo